Gostaria de estar compartilhando mais uma palavra aqui da parte do Senhor, que fica em Romanos. Romanos, a carta aos Romanos é uma carta que Paulo ele fala da justificação pela fé, que nós somos justificados por Cristo, né? Somos justificados por Cristo, porque Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm fé em Jesus Cristo, são justificados por Ele. Por quê? Porque antes nós não tínhamos paz com Deus. A Bíblia diz assim, ó, em Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Mas aí Jesus, a Bíblia vai dizer em outro lugar o seguinte, que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A palavra de Deus diz também que há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, essa abertura que havia no meio, né? Esse buraco que havia no meio, que separava o homem de Deus, Jesus Cristo ele entra nesse meio. Então ele faz a reconciliação. O que é uma pessoa, quando ela faz a reconciliação, o que é a reconciliação? É aquele que traz a pacificação entre ambas as partes. Esse é o papel do pacificador, do mediador. É isso que Jesus Cristo ele fez. E Paulo diz aqui em Romanos 3, 27, o seguinte, ó. Onde está logo a jactância? O que é jactância? É arrogância, é soberba, é prepotência. Aí ele diz, onde está logo a jactância? Interrogação. Aí ele diz assim, ó, é excluída, ponto de afirmação. Aí ele diz, por qual lei? De novo, interrogação. Aí ele diz, das obras? Interrogação de novo. Aí ele diz, não, exclamação. Aí ele diz assim, ó, mas pela lei da fé. O que ele quer dizer com isso, Vinícius? É que pela lei o homem ele quer se justificar, ele quer se arrogar, ele é prepotente, ele é arrogante, como aquele fariseu lá do templo. Eu jejuo, dou o dízimo, jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu não sou roubador como esse publicano. Isso é o que? Isso é se justificar por obras. Por isso que Paulo está dizendo, onde está logo a jactância, ou seja, a prepotência, a arrogância e soberba? Ele fala, é excluída. Por qual lei? Das obras? Aí ele diz assim, não, mas pela lei da fé. Irmãos, que fique bem claro isso na sua mente, no seu coração. Eu, no decorrer da minha conversão, eu me converti em 2012, até hoje, graças a Deus, nunca me afastei da presença de Deus. Nunca me afastei para fazer coisa errada, coisa que vai denigrir a imagem de Deus. Pecados, estou falando de pecado, não estou falando de usos e costumes, não estou falando de achismos, daquilo que os homens acham, pensam, ou seja, de preceitos humanos, não estou falando disso, estou falando de pecado. Quando Deus ele repudia tal pecado. Muitas das vezes na minha caminhada eu tive fraquezas, assim como todo cristão ele tem, porque todo cristão, seja homem, seja mulher, ele tem fraquezas, sim, mas graças a Deus nunca me afastei da presença de Deus, sempre estive firme, porque eu nunca olhei para o homem, eu sempre olhei para Deus, porque se a gente for olhar para o homem, a gente não fica na presença de Deus. Por quê? Porque os homens são falíveis. Então o que acontece? Porque eu entendi, meu irmão, minha irmã, que eu não sou justificado não é pelas minhas obras. Quando eu me converti, eu achava que tinha que subir no monte para ser salvo, que tinha que usar determinada roupa. Por exemplo, eu achava que a mulher tinha que descer. Se você for ver os vídeos meus aí anteriores no YouTube, você vai ver que eu já preguei muitas coisas que... Por quê? Porque eu nunca me aprofundei na Bíblia. Eu ia pela mente das pessoas, eu ia por aquilo que as pessoas falam, que nem piolho que vai pela cabeça dos outros. Mas eu creio que tudo isso é um trabalhar de Deus para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento.
Então eu aprendi muito. Eu achava que a pessoa, se não vestir determinada roupa, não vai para o céu. Tem gente, irmãos, que acredita que a pessoa que usa bermuda não vai entrar no céu, porque usa bermuda, como se o poder da salvação tivesse naquela bermuda. Tem muita gente que acredita que uma pessoa que não deixa o cabelo crescer não vai entrar no céu. Uma mulher, por exemplo, não deixa o cabelo crescer, não vai entrar no céu porque não deixou o cabelo crescer. Ou seja, isso são regras, preceitos. Isso são ensinamentos de homens. Mas Paulo diz assim, alguém que vier ensinar outro evangelho para vocês, além daquele que nós temos ensinado para vocês, que seja anátema, que seja maldito. Então, por obras ninguém vai ser salvo. Entenda isso. Por que, Vinícius, por obras ninguém vai ser salvo? Porque Paulo falou, como está escrito aqui, para mim não falar coisa com coisa. Ele fala aqui, onde está logo a jactância, ou seja, a arrogância, a soberba, a prepotência? Onde está? Porque quando o ser humano ele faz muitas obras boas, o que acontece? Ele quer se exaltar diante dos homens, ele quer se ensoberbecer. Por isso que muitas pessoas que querem viver por obras, por regras, muitas das vezes, quando ela comete um pecado, ela se sente a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque aonde há lei, há escândalo. Entendeu? Aonde há lei, há escândalo. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: nunca abra o seu coração para quem nunca abriu a Bíblia. Nunca ouça quem não ouve a Deus. Porque muitas pessoas querem introduzir no meio do cristianismo heresias. Então, isso não pode, aquilo outro não pode. Eles são cheios de regras, de fardos pesados, atam e colocam sobre os ombros dos homens, mas nem com o dedo querem movê-los. A pessoa fala, não pode ter televisão em casa, ela tem uma de 50 na casa dela. Não pode fazer determinada coisa, ela faz. Então, quer dizer, é o religioso, é o fariseu que quer viver de obras, quer viver de regras. Ele acha que isso vai salvar ele. Mas olha o que Paulo fala. Onde está logo a jactância, ou seja, a prepotência, a arrogância? Por exemplo, a pessoa ela dá um caminhão de cestas básicas. Eu já fui católico, eu já fiz primeira comunhão, sou crismado, já fui da igreja católica, eu sei o que eu estou falando para você. Por exemplo, a salvação por obras, ela vem do romanismo, ela vem da igreja católica romana. Eu vou ser salvo porque eu faço isso, porque eu faço obra de caridade. Nananina não, a Bíblia diz, Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Para quê? Para que nenhuma carne venha se gloriar diante de Deus. A Bíblia diz assim em Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então nós temos que nos gloriar em Deus. Deus é o nosso justificador. Ele deu o Filho dele, porque nós nunca íamos conseguir ser salvos por nossas próprias obras. A Bíblia diz que todos, olha o que a Bíblia diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, destituídos estão afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Olha aqui, religioso. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu sou justificado gratuitamente, ou seja, de graça, pela graça, pelo favor imerecido de Deus, pela redenção, ou seja, pela salvação, pela libertação que há em Cristo Jesus. Ele fala que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Quem é esse mediador, como eu citei? Jesus. Ele faz essa mediação entre os homens e Deus. Porque muitas das vezes a gente, amados, a gente quer se gloriar, se exaltar, porque eu jejuo, eu oro de madrugada. Eu faço tudo isso, eu oro de madrugada, eu leio Bíblia de madrugada, eu faço culto um dia sim, um dia não com a minha esposa em casa. E aí? O que isso vai interferir na minha salvação? Nada. Eu sou salvo não porque eu faço coisas para Deus. Eu sou salvo porque o Espírito Santo revelou a obra salvífica que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu não sou salvo, eu não tenho mérito próprio. Eu não tenho mérito. Não foi eu. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, aliás, Jesus falou assim para ele: quem os homens dizem que eu sou?
Aí alguns discípulos disseram, alguns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, alguns dizem que o senhor é algum dos profetas. Aí Pedro levantou a mão, ó, para mim tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ou seja, para mim tu és ungido, para mim tu és o Messias. Aí o que Jesus falou? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, foi o Espírito Santo que revelou, não foi faculdade, não foi teologia, não foi ensino de sabedoria humana. O que Paulo fala para a igreja de Corinto? Quando eu fui apresentar o Evangelho de Cristo para vocês, eu não fiz com ostentação de sabedoria humana, mas sim pelo poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, se o Espírito Santo não nos revelar Cristo, não nos revelar a obra salvífica de Cristo, nós nunca vamos poder ser salvos, porque a salvação ela vem unicamente e exclusivamente de Deus por Jesus Cristo. Eu posso jejuar, eu posso andar de joelho em ponte, eu posso subir morro de joelho, eu posso dar um caminhão de cesta básica. Eu falo para você uma coisa, amados, um salvo, ele faz boas obras, o Espírito Santo estimula ele a fazer boas obras. Um salvo, ele faz boas obras, mas ninguém pode fazer boas obras para ser salvo. Ninguém compra salvação. A salvação não é comprada. Cristo, ele já pagou na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim, Pedro fala, não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos comprados, resgatados, mas foi pelo sangue de Jesus Cristo derramado. Amém, amados? Eu deixo essa palavra para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para que nós nunca venhamos a ficar nos vangloriando diante dos irmãos. Eu sou salvo porque eu faço isso, eu sou salvo porque eu faço aquilo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem humilhar as pessoas, que querem humilhar os outros irmãos, querem falar, eu faço isso, eu faço. Aí o irmão fica murchinho, o irmão fala, eu não faço. Quero te dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus não vai deixar de te amar mais. Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos porque você sobe monte, porque você jejua, porque você ora mais, você ora menos. Deus, ele te ama porque ele te escolheu. Deus, ele te ama porque você é um filho escolhido dele. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido, que ela possa edificar a sua vida em nome de Jesus.